E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou colocar na parte de opinião, na playlist de opinião, e aí aqui eu vou falar sobre o que eu penso sobre função, sobre classes dentro do jogo. Na verdade, eu estou entrando numa discussão aqui que eu achei bem saudável. O Denilson propôs a gente conversar sobre o Casarim e sobre a possibilidade dele ser um herói multiclasse ou não, e eu acho isso muito saudável. Porque mesmo que você não queira jogar de Casarim, eventualmente na sua carreira de HOTS ao longo do tempo você vai cair com muitos e é bom que você entenda como ele funciona, e quanto mais a gente discutir isso, quanto mais a gente se aprofundar nisso, melhor. Bem, obrigado para o pessoal que lembrou de mim e que referenciou o meu conteúdo de maneira positiva, e vamos a isso. O melhor comentário que eu vi aqui, que eu quero dar créditos, é de um cara que eu não sei se eu vou achar agora. Aqui, ó, Alexandre. Ele falou, olha, muita gente confundindo o híbrido com multiclasse. O Casarim, ele pode até buildar dano, mas ele nunca vai deixar de ser suporte. Esse é o melhor comentário, na minha opinião, até aqui. Mais completo também, eu diria. E sim, quando você pega, por exemplo, o monge, você vê que mesmo que você build todo o dano, você vai ter características que são de suporte e ele não vai deixar de curar. Se você parar pra pensar, a Lily também dá um dano absurdo, e nem por isso ela vira assassina. Eles não perdem características de suporte pelo fato de terem buildado dano. E isso faz com que eles sejam meio híbridos. Quando a gente vai pro Varian, quando a gente chega no caso do Varian, o kit dele muda quando você builda diferente. Né? Então, tipo, a forma como ele bate muda. Então, quando você pega isso daqui, a forma como ele bate muda, por exemplo. Então, ele muda o kit dele, muda-se as skills, o comportamento dele muda completamente. Então, por isso ele está nessa parte de multiclasse. Agora nós temos uma outra discussão aqui. Você tem muita gente querendo realmente entender os heróis e querendo aprofundar o conhecimento a respeito dos heróis, e eu acho isso muito válido. E tem gente que entra para comentar numa discussão dessa para descobrir onde foi que a Blizzard errou. E tudo bem, esse tipo de comportamento é humano, sempre vai existir. A gente não pode se iludir achando que um dia vai existir uma comunidade que não tem esse tipo de comportamento. Mas tem muita gente que gosta de comentar lá e falar, não, a Blizzard é idiota porque colocou esse herói nessa classe. E eu acho isso uma perda de tempo, porque isso daqui na verdade é meramente uma forma de colocar os heróis no mesmo grupo, mas todos eles são únicos. Não é assim, olha, nosso time precisa de um guerreiro de um suporte de 3 assassinos, então pega aí qualquer guerreiro. Tá errado, vocês vão perder. Porque quando você vai montar uma comp, você tem que pensar como é que o time inteiro vai se comportar para dar o pentakill, para não morrer ninguém. Então, antes de você pegar o time para ir, você já tem que saber o que é que vai combar com o que, como é que você vai se comportar. E nesse sentido, cada mecânica é única. Eu tava conversando com os caras lá, pô, de repente um Shen na frente de uma Hammer com um escudo suficiente para ninguém conseguir atravessar o Shen. E cara, deu muito certo. Né? E tudo bem que a Hammer ela tá meio quebrada e é muito fácil ganhar com ela, mas assim, se eu pego o Shen numa composição X, ele pode ser uma desgraça, ele pode afundar o meu time, todo mundo pode falar que eu afundei o time e eles podem estar certos. Por quê? Porque essa comp não foi pensada. Então, esse reducionismo, essa coisa de colocar todo mundo numa classe e esse cara tem que sentar aqui, tá errado, porque cada herói é único. Então, revendo um pouco o passado do jogo e coisas que eu até mencionei anteriormente nos meus vídeos, a classe de especialista, a definição mudou. Antigamente era uma torrezinha, porque ela significava que o especialista ele levava a lane e derrubava a torre, derrubava a construção. Hoje já não é mais. E por que não é mais? Porque entraram heróis como Medivh, que o cara não cabia em lugar nenhum. Então, de um lado a gente tem que ficar feliz, porque assim, tá entrando heróis com uma mecânica única que tem que fazer a gente repensar toda a maneira como a gente se comporta dentro do jogo. Por outro lado, cada vez fica mais difícil chegar para olhar para um herói e falar, esse cara tem que sentar aqui, ele tem que estar dentro dessa categoria. Por isso que os caras fizeram. Especialistas hoje, eles não são os caras que derrubam torre, eles são quebradores de regras e mestres de combate diferenciado. Olha, quer coisa mais vaga do que isso? E por que essa definição é vaga? Para caber o Medivh e todos os outros heróis que estão vindo para caber aqui também.
Então, eu acho que esse reducionismo, essa coisa de não, o Varian ele tinha que ser isso, o fulano tinha que ser aquilo. Você tem heróis como, por exemplo, a Sônia. A Sônia ela é mais antiga do que o conceito de multiclasse, porque sei lá, às vezes eu penso que ela poderia estar com o Varian ali, posso estar enganado, posso estar falando merda, mas interessa que nomenclatura e em que classe, em que função a gente vai classificar a Sônia? Não, mais importante do que classificar a Sônia é entender exatamente como ela funciona. Agora, toda visão restrita do tipo, você enxerga que o Hexer ele sola boss no level 4, então é para isso que ele serve, é para isso que ele tem que ser picado, aí já é uma visão um pouco mais limitada. Ele consegue fazer isso, mas você tem que entender também como é que ele se comporta numa TF. Agora, se você picou o Hexer, e aí uma vez você fez um boss no nível 4 e seu time ganhou por isso, e aí da outra vez você foi numa TF e morreu, aí você fala, porra, o Hexer é uma bosta, ele não serve pra TF, eu tenho que ficar fazendo mercenário. Aí pronto, aí você virou um jogador que tá na categoria dos que eu quero que não exista. Porque além de fazer o boss, além de fazer o mercenário, você pode ser brilhante na TF, desde que você aprenda como essa TF deve ser feita. E você pode não se interessar em entender como essa TF tem que ser feita, porque você colocou na sua cabeça que o Hexer é especialista e você tem que jogar dessa forma. Então, não trabalhem de forma reduzida em que classe, em que lugar esse herói ele tem que se colocar. Aqui é tudo suporte? É tudo suporte, mas cada um te dá uma possibilidade diferente. A Tirande, dependendo do time que tem, ela pode ser uma ambusher. Ela pode ser alguém que vai para matar, vai para ajudar alguém a matar. Você deixa um assassino em cada lane, onde a Tirande vai, alguém é gankado. E ela é suporte. A Sylvana é especialista e muita gente usa de assassino. Por quê? Porque vai e mata de surpresa quem não sabe lidar com ela. Então, tudo bem que assim a Johanna nunca vai curar ninguém, então você não pode falar que ela é suporte, mas também não tentem restringir demais um herói a uma determinada classe para que ele seja jogado só de um único jeito. Eu vejo muita gente dando raid em monge de dano. E eu também dava, porque eu falava, cara, não faz sentido quando tem dois suportes de um lado, aí cai um casarinho, o único suporte do outro, e ele vai lá e me pica dano ainda. Sim, a princípio parece muito errado, mas às vezes você vai ver o que o cara pensou, como ele se posiciona, ele consegue, mesmo com uma trait de dano, curar muito, impedir que o time dele morra, fazendo com que o time adversário morra antes. Então não se apeguem ferrenhamente a pré-definições e pensem em todas as possibilidades que vocês podem ter com tudo que o jogo oferece para vocês. Talvez seja esse o recado. Mas, cara, uma das definições desse canal é que ele foi feito para que você entenda que Hexer não é especialista. Eu deveria corrigir, ele não é só especialista, ele é muito mais do que isso. Espero que agregue a discussão e eu vou continuar acompanhando. Esse tipo de coisa é bacana, eu espero que continue existindo. Grande abraço, a gente se vê no jogo.